Ó, aqui eu tenho uma hortinha caseira, orgânica, pimentinha, acerola, cebolinha, que eu adoro fazer omelete com cebolinha, alecrim, uma carninha de porco, abacaxi e aqui maconha. Eu acho muito difícil alguém na minha situação se recusar a fazer a cirurgia. Então foi uma decisão difícil nesse sentido de, nossa, e aí, né? O que eu vou fazer? Mas eu joguei a toalha, eu fiquei bem deprimida. Já estava até escolhendo a minha roupa que eu queria ser enterrada com ela. Então, foi sério mesmo. Eu falo assim brincando hoje, porque faz um tempinho já, então já dá para brincar em cima disso. Já está na hora da gente começar a adiantar para você que está em casa um pouquinho do que a gente vai mostrar no Fantástico deste domingo. E um dos assuntos é maconha. Chegou a hora da reportagem especial do Fantástico. Você vai saber quem são os empresários que estão investindo alto no comércio legalizado de maconha nos Estados Unidos. A história da Anne chamou a atenção para o debate sobre o uso medicinal da maconha no Brasil. Uma onda verde está dominando os Estados Unidos. Por todo o país, a gente encontra esse cenário aqui. Estufas com milhares de pés de cannabis. A nossa lei é reflexo, né, da política de drogas internacional, que é uma política proibicionista. Os Estados Unidos, por exemplo, teve bastante influência nas leis brasileiras, porque nos Estados Unidos eles começaram a guerra às drogas, que nós acabamos importando e implementando aqui no país. A gente tem uma sociedade conservadora e que não entende os benefícios e as propriedades dessa planta. Eu tinha tido câncer de tireoide, que também tem os hormônios. E eu demorei muito para conseguir equilibrar, assim, demorei um ano e meio para conseguir equilibrar o hormônio da tireoide, o meu tipo de tumor, os meus hormônios são normais, então o meu não responde. O único tratamento meu é o cirúrgico, que eu me recusei a fazer. O tumor está perto da hipófise, a hipófise é do tamanho de uma ervilha. Não tem como tirar o tumor sem tirar um pedacinho da hipófise. E tirar esse pedacinho da hipófise significa que vai ficar com 23 remédios para o resto da vida diários, para repor os hormônios. Não ia fazer nada e pronto. E meu filho começou a falar, mãe, tem um tratamento com cannabis, veja. E aí eu entrei na internet para ver e descobri que cannabis era maconha. Aí eu falei, Jesus amado, você está louco. Depois de velha eu vou ficar maconheira, não vou fazer isso de jeito nenhum. E aí ele insistia, ele me passava links, veja isso, até que eu vi um depoimento de uma mãe, de uma criança de 4 anos nos Estados Unidos, e o tumor dele desapareceu. Então foi esse depoimento que me fez iniciar esse tratamento. Good evening. Welcome to Tuesday's program with Dominic Hill and me, Geeta Pense. Good evening. First tonight, the 4-year-old boy whose brain tumour shrank dramatically while he was taking a cannabis compound treatment. Before the big improvement in his condition, William Frost's mum and dad were told their son would die from his cancer. Well, this big change inspired scientists at the University of Nottingham, and now they're hoping to gather evidence that would prove chemicals derived from cannabis can in fact kill brain tumour cells. A Anvisa ampliou a possibilidade de prescrição para qualquer outra patologia para a qual o médico se sinta confortável de prescrever, né? Então, assim, fica uma situação meio estranha, meio dúbia, porque você, de acordo com o CFM, você não poderia estar prescrevendo, e de acordo com a Anvisa, sim. Então, você tem duas diretrizes que diferem. Muitos médicos têm medo de prescrever, com medo de sofrerem sanções do Conselho Federal de Medicina. A gente pode prescrever produtos importados, de acordo com a determinação da Anvisa, e a gente pode prescrever os produtos artesanais legalizados, que são os da Abrace, porque eles têm uma liminar judicial
que permite o cultivo, né, a fabricação dos extratos e a venda. Não estamos autorizados a prescrever de outras associações, porque as outras estão ilegais, né? E o que essas associações fazem é o que se chama de desobediência civil. Então, eles cultivam, extraem os óleos e fornecem para os associados com as mais variadas doenças, praticando essa desobediência civil, porque não consideram que seja tráfico, né? Não tem objetivo de fins recreativos, é unicamente medicinal. Bom, eu acredito que o fato delas estarem ali desafiando um sistema, né? As pessoas que estão ali administrando, que são os responsáveis pela associação, eles estão em risco. Então, eles se arriscam, eles desafiam. Em menos de 2 meses de tratamento, considerando que eu comecei com uma gota, eu já não tinha mais nada, eu só tinha o tumor. E o meu ficou parado 1 ano e meio. Ele não cresceu e ele era macro, bem grande, ele tinha 1,2 centímetros, 1,2 é o tamanho de uma moeda de um real, né? Depois de 1 ano e meio, ele diminuiu e diminuiu bastante. Ele abaixou para 0,8. Que é uma diminuição muito grande. Aí eu fiquei muito feliz, aí que eu criei coragem de entrar na justiça para conseguir o meu habeas corpus. Para fazer jus ao habeas corpus, no presente momento, o indivíduo ele deve ser um paciente medicinal, ou seja, ele deve fazer o uso terapêutico da cannabis. Ele deve ter um vasto acervo, né, documental, mostrando todos os tratamentos que ele já realizou, a resposta que ele encontrou, né, no uso terapêutico da cannabis, as melhores obtidas na qualidade de vida, no quadro clínico. Bom, e aí foi toda essa trajetória burocrática, eu tinha muito medo de ser presa, eu tinha muito medo. Então, quando eu tive a redução do tumor, tá, que é prova maior do que essa, né? Então, aí eu entrei com o processo, e aí o meu processo foi o primeiro de Santos e foi o 37º do Brasil. Imagine, só 37 pessoas com autorização para cultivar. Eu fui pessoalmente falar com o juiz, e aí o juiz falou para mim, bom, a senhora deu a cara para bater, né? Porque se o seu risco de ser presa existia, agora ele aumentou. A senhora está declarando que a senhora é uma criminosa. Eu falei, nossa, isso dentro do prédio da Receita Federal. Eu falei, bom, eu vou sair daqui algemada, né? Sozinha, sem advogado, sem nada. Eu falei, agora estou ferrada, né? E aí foi tranquilo. Aí, durante 1 mês demorou para sair a minha resposta, a habeas corpus é uma coisa urgente, é para sair em 24 horas, e o meu demorou 1 mês. De acreditar ou não é uma coisa complicada, né? Você, em geral, só acredita naquilo que você vê. Então, a melhor maneira é se informar, é ir procurar associações, conhecer pessoas que fazem uso e se beneficiaram, né, ver na prática como a cannabis fez diferença, melhorou a qualidade de vida, não só das pessoas, mas dos cuidadores. Né? Então, vendo, fica muito mais fácil de aceitar. Somente ouvindo falar, né, se a pessoa tem preconceito, ela dificilmente vai abrir a mente para ouvir. Por isso, quando alguém pede o meu depoimento, eu dou depoimento porque eu fui ajudada por um depoimento. Então, eu espero que o meu depoimento também possa ajudar algumas pessoas. Então, assim, é uma situação que eu acho que só com o tempo e com muita informação a gente vai conseguir superar.